quem não me conhece, eu me chamo Ana Lúcia, sou parte integrante da Casa Escritório Limpo. Hoje, especificamente, eu estou numa vertente aqui da empresa, que é a TP, a Escola de Transformação Profissional. E a gente está aqui reunido para bater um papo, falar um pouquinho quem somos, falar um pouquinho da empresa, falar um pouquinho sobre o fundador, sobre qual é o nosso core, né, o que a gente faz, né, quem somos nós aqui na empresa. E vai ser um papo descontraído para a gente poder passar um pouco de informação para vocês. Estou aqui com o Darley, que é o fundador da Casa Escritório Limpo. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho para a gente, né, Darley, quem é você? Falar de mim? Falar da gente sempre é complicado, né? Mas vamos lá, vou tentar resumir aqui um pouquinho da minha história profissional. Eu comecei minha vida profissional muito cedo, comecei a trabalhar com 11 anos de idade, né? E aí, aos 14 anos, eu ingressei no banco, fui mais ou menos até uns 17, 18 anos, saí do banco, não tinha uma perspectiva, vi que aquilo ali não era para mim. Saí do banco e fui trabalhar de vendedor numa empresa de software aos 19 anos, 18 para 19 anos. E ali eu tive uma ascensão profissional muito rápido e muito novo, né? Tanto é que depois dessa empresa, aos 23 para os 24 anos, eu comecei a empreender com a minha própria empresa e de lá para cá não parei mais, né? Hoje eu sou casado, estou aqui com a minha esposa, com a Vanessa, que também é cofundadora da Casa Escritório Limpo, contribuiu bastante para a gente poder formatar esse negócio. E então esse é um pouquinho aí da minha trajetória e basicamente é isso. Sangue empreendedor, né? Muito. E como nasceu a Casa Escritório? Conta um pouquinho pra gente. Legal. A Casa Escritório, assim, em 2015 a gente estava vivendo uma crise muito grande, até maior do que essa que nós estamos hoje. Eu tinha uma participação de um grande negócio, esse negócio ele foi vendido, cada um foi para o seu lado, e eu sempre acreditei muito na indústria do serviço. Sempre queria fazer alguma coisa dentro dessa parte. Mas eu queria fazer alguma coisa que desse escalabilidade. Pelo fato de eu ter tido empresa de tecnologia por muito tempo, eu não queria mais atuar nesse... Já estava meio de saco cheio, não queria mais atuar nessa parte de tecnologia. Mas eu queria fazer alguma coisa que me desse escala. Né? E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas e o primeiro nicho que apareceu foi esse nicho de limpeza e facilidades. E atrelado ao franchise, que é possível você escalar fazer a expansão através de franquia, foi que eu iniciei, desenhei, formatei esse negócio que nós iniciamos em 2015. Basicamente, a Casa Escritório nasceu finalzinho de 2015 para 2016. Legal. Mas, Eli, me conta, em relação a esse mercado, uma vez que nós temos gigantes, né, no ramo de serviços de limpeza, como que foi isso para você? O que você pensou? Olha, assim, esses gigantes, esses players que fazem essa parte de portaria, limpeza, e mais alguns outros, recepção e alguns outros serviços, de facility, esses não são os nossos concorrentes diretos, né? Quando eu fiz essa pesquisa e olhando também para dentro do mercado do franchise, eu tentei elencar três marcas que já estavam posicionadas no mercado, também estava começando, não tinha muita expressão. A soma dessas três marcas dentro desse mercado, elas tinham um share baixíssimo, então não representava nada. Então, o que eu encontrei foi, na verdade, um mercado extremamente fragmentado, né? E aí com alguns números que deixa qualquer um entusiasmado, e eu falei, não resta dúvida de começar de tocar esse negócio. E assim foi a Casa Escritório. E por que do franchise? Me explica um pouco melhor sobre isso. Olha, como eu falei para você, assim, eu sempre quis fazer alguma coisa que desse a escalabilidade. Para você escalar, ou é tecnologia, ou o franchise permite através da expansão da franquia.
Então, na hora que eu estava desenhando, formatando, a gente já nasceu com esse objetivo de escalar. O que eu pude perceber nesse início, quando eu fiz essa pesquisa? Que no mercado existe bons vendedores de contratos, mas eles não conseguem provar aquilo que eles fazem. E aí eu falei assim, poxa, eu não posso ser mais um. Então, nós tivemos que fazer alguma coisa diferente. O que foi fazer diferente? Validar o modelo de negócio. Então, hoje, quando a gente senta num processo seletivo de um candidato para poder adquirir uma franquia nossa, tudo aquilo que a gente fala, a gente prova. Por quê? Porque nós temos as nossas unidades próprias, a gente tem o número. Então, assim, aqui a gente não brinca com o sonho das pessoas e muito menos com o dinheiro das pessoas. Então, se você for responder a sua pergunta de diferente, eu acho que essa é a grande diferença, porque às vezes tem algumas marcas que não têm uma estrutura e não tem propriedade e autoridade para poder realmente falar daquele segmento. E aqui não, aqui é diferente. Você falou em dinheiro, me conta. Franquia dá dinheiro? Ana, franquear é um processo de médio a longo prazo. Não dá dinheiro. Aliás, vai muito dinheiro para poder iniciar e você chegar no seu ponto de equilíbrio. Só para ter uma ideia, eu vou abrir aqui para você sem problema. A gente, no 4º ano após franquear, né, que a gente começou a expansão, que a gente conseguiu empatar, né, chegar num ponto de equilíbrio ali. Então, é um processo a médio e longo prazo, você tem que ter uma estrutura, tudo custa muito caro, enfim, dá dinheiro, mas não é um processo simples, você tem que ter muita paciência. Eu imagino. E precisa de muita grana para adquirir uma franquia? Qual que é o valor hoje? Não, pelo contrário. Todo mundo pensa que para poder você empreender precisa de muito dinheiro, um caminhão de dinheiro. E nada disso. Você precisa de uma boa ideia e de um negócio validado, já formatado. Essa que é a real. Aqui no nosso caso, a franquia, a taxa de franquia, ela começa a partir de 15 mil, chegando até preço médio de 50 mil. Isso varia de acordo com a região onde o candidato está, e a gente tem essa diferença aí de valor da taxa de franquia. Bacana. Então, dá para começar um negócio aí com um pequeno investimento inicial, Dá, né? o que você tem que seguir é o modelo. Eu sempre digo o seguinte, as pessoas, às vezes, não têm muita visão de empreender, por isso que ela busca, ela está buscando uma franquia, uma marca, porque ela quer encurtar o caminho. Esse não é nenhum problema. O problema é assim, o franqueado ter a certeza, saber se ele está preparado, se ele se identifica com o nicho do negócio, entender que ele tem que trabalhar. Não existe negócio, não é verdade? Sem trabalho. Tem trabalho, não tem negócio. O negócio não vai trabalhar. Tem alguma... Depois eu vou contar um pouquinho mais para frente dos nossos processos seletivos. Tem algumas pessoas que acham que ela comprou uma franquia e está comprando um emprego, que aquele negócio vai funcionar. E não é assim, gente. Eles têm que haver uma dedicação. E outra, eles têm que seguir o plano de negócio, eles têm que seguir o modelo de negócio. E é muito comum o franqueado, quando ele inicia, ele é louco para sair fora do trilho. E a gente, com muito pulso firme, né, a gente volta e coloca ele de novo no trilho. Por quê? Porque a gente já testou, o que a gente errou não está dentro do escopo. A gente só está dentro do modelo de negócio aquilo que a gente efetivamente nós acertamos, entende? Sim. Você disse que a Casa Escritório demorou 4 anos para alcançar o break-even. Me contou um pouquinho mais como é que foi para elaborar todo esse processo. Como eu falei para você, antes da gente começar a expansão, a nossa empresa está aqui em Alphaville, em Barueri. Então, por eu morar aqui mais de 20 anos, 20 e poucos anos, conhecer bem a região, a gente começou a validação do modelo de negócio por aqui. E depois nós fomos expandindo em algumas regiões mais estratégicas. Então, antes de fazer a expansão, a gente validou. Então, nós temos as unidades próprias, que acaba, de uma certa forma, subsidiando a própria franqueadora. Legal. Né? Então, é um processo aí... A gente aprendeu muito ao longo desses anos, principalmente na escolha do franqueado.
Eu já vi aí vários estudos de casos de grandes players no mercado. O começo sempre é muito difícil. É uma tentação, né? Porque você está tudo pronto, você precisa do franqueado ideal, que venha com capital para poder comprar o seu negócio, mas assim, o franqueado tem que estar muito afinado com os seus princípios, com os seus valores. E eu confesso para você que no começo nós erramos, nós vendemos franquia para quem não deveria ter vendido. Acontece com né? esse negócio, né? Como qualquer um outro grande Sim. negócio. Já vi vários estudos, grandes players. Então, essa é a dificuldade. Hoje não é mais assim. Né? Semana retrasada, nós estávamos numa reunião aqui, eu achei que eu até vale a pena comentar. Era um gerente de banco, um cara um rapaz com uma formação muito boa, e ele estava com a esposa dele. E eu percebi que a esposa era uma pessoa simples. E a gente ali batendo um papo e tal, e eu vi que ele era muito grosso com a esposa dele. Ele foi muito mal educado, não sei se ele estava com algum problema, alguma coisa, mas enfim. Então, meio destratando a pessoa na nossa frente, isso muito constrangedor, deixa a gente muito mal. Eu pensei comigo, eu falei assim, poxa, se ele trata a esposa dele assim, imagina como ele vai tratar os nossos clientes. Né? Então, nós declinamos ali, a conversa ali já foi rápida para poder já para o final. Então, assim, e ele só faltou abrir a carteira e falar, olha, eu tenho dinheiro. Então, o dinheiro hoje não é o fator que vai determinar. Não, é o perfil, se a pessoa realmente se identifica, se está afim de trabalhar, vai trabalhar bastante. A diferença é que está muito bem assessorado através do nosso modelo, da nossa estrutura, a parte de treinamento. Você sabe, você que faz frente a essa parte de treinamento, você sabe disso, né? Da nossa luta. Né? Eu tenho até um case aqui, se me permite eu falar um case aqui, que a gente teve um desafio no final do ano. Né? A gente está muito concentrado aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. E escapou uma franquia de Fortaleza, no Ceará. E eu comprei a história da candidata. E a gente, dentro do processo, eu percebi que tanto ela quanto o marido não tinha perfil comercial. Né? Mas eu consegui enxergar pessoas assim muito íntegras, de grandes valores. Pessoas do bem, né? Do bem, pessoas que realmente estavam... Olha, ela é enfermeira e o marido engenheiro, um casal carioca. Pensa em pessoas da maior decência, honestidade, integridade, enfim, e estão muito afim de fazer a coisa acontecer. Falta até um pouco de experiência, mas nós estamos lá para preencher essas lacunas deles. A gente entrega, às né? vezes um pouco às vezes um pouco teimosos, né? Porque a ansiedade faz parte, a gente tem que lidar com isso. Querer encontrar o ovo antes da galinha, né? É uma pedra bruta que a gente vem lapidando e está fazendo fazendo a sua unidade, crescendo mês a mês. De repente, não está fazendo dentro do tempo que a gente, às vezes, precisa, mas a gente entende. E esse é um case que deu certo e vai dar certo. Eu até mencionei para ela. Eu espero que, dentro de uns 7, 8 meses, você esteja aqui em São Paulo ou a gente esteja aí em Fortaleza, para você poder falar do resultado e o número que você conseguiu chegar com o nosso modelo de negócio. Bacana. Dali, todo mundo fala em missão, fala em valores. Qual que é o propósito da Casa Escritório Limpo? Ana, é verdade. Missão, valores, se você trocar ali o nome da companhia, todas falam a mesma coisa. São poucas as empresas que têm propósito. O propósito da Casa Escritório é levantar a bandeira dessa classe de empregada doméstica, pessoal de limpeza de uma forma geral. O que acontece? Eu não estou generalizando, mas a grande verdade é a seguinte: o brasileiro ele é muito preconceituoso. Essa que é a realidade. Então, pensa em limpeza, pensa naquela pessoa que não deu certo. Né? E a gente tenta passar os nossos valores e mostrar para os nossos clientes que atrás de uma pessoa simples, humilde, é uma mãe de família, tem família, tem um trabalhador, acorda cedo, tem sonhos, enfim. Então, tem direito a uma vida digna, né? Um trabalho digno. E a gente aqui trata com muito respeito. Eu sempre brinco com elas aqui, com o nosso time, eu falo assim, meninas, vocês sem a gente, vocês não são nada. Mas nós também, sem vocês, também nós não somos nada. Está todo mundo no mesmo barco. E o mais legal disso, a Kátia está aí, não deixa eu mentir, que
o bacana é que os nossos clientes, eles reconhecem o valor daquilo que a gente entrega. E isso, para nós, é muito legal. Preenche, assim, nos conforta e demonstra que a gente está no caminho certo. Então, o propósito, na verdade, é isso. E com isso a gente consegue engajar essas meninas e a gente consegue entregar um serviço maravilhoso no final para o cliente, que é o que ele contratou, é o que ele comprou e ele quer receber. Você disse que a franquia, para adquirir uma franquia, né, o valor é bastante acessível. Acho que isso é bastante importante. A gente está numa recessão econômica aí bastante difícil, né? Uhum. Vem Covid, vem guerra, vem tudo junto aí. Mas me diz, precisa de capital de giro? Como Não, que é você tocou num isso? ponto aí muito legal. Tem algumas empresas, às vezes quando eu falo de margem de lucratividade, o nosso negócio dá uma margem de 25%, podendo chegar até 35% de lucratividade. Às vezes as pessoas, alguns candidatos falam assim, mas qual a mágica que você faz, né, para poder chegar numa... Porque está muito acima da média do mercado. Olha, as pessoas não entendem, Ana, que é o seguinte, o que mata uma empresa é o custo fixo. Então, às vezes tem alguns tipos de negócio que fala que precisa ter um aluguel, um local físico. A gente já começa por aí. O nosso franqueado é uma opção, se ele quer ou não, mas não precisa. Ele pode tocar dentro da casa dele a coisa. A Kátia a Kátia é um exemplo disso. Um computador, os cafés que tem os... A Kátia já tem aplica nosso método, né? Toda essa nossa logística, ela aplica e é um case. Tanto é que quando tem algum candidato no processo seletivo, por ser próximo à unidade dela, a gente sempre manda ali em Pinheiros para entender como que funciona esse processo. Então, não precisa do capital de giro. O que a gente entende, Ana, é o seguinte, dentro desse processo seletivo, o franqueado ele chega um bebê para nós. E faz parte, pegar na mão, ensinar a falar, ensinar a andar, toda a paciência e resiliência do mundo com ele. Então, o franqueado ele precisa de cliente, ele precisa de contrato, ele precisa de receita. E é isso que a gente ajuda ele a fazer. E a gente vem implementando cada vez mais o nosso modelo de negócio. Sim. E é isso que a gente entende. Porque ele optou por uma marca. E a marca tem que entregar isso para ele. Agora, são poucas as que realmente entregam. Sim. E diante do cenário que a gente está vivendo hoje, você já deu uma boa explicação para a gente aí, obrigado. Mas eu queria entender como é que o negócio vem se comportando hoje, aqui no nosso país, aqui no Brasil. Como que se desenvolve esse serviço vamos lá. Aqui? Isso é muito legal a sua pergunta, eu vou responder de uma forma... O que acontece? O Brasil, a gente está num processo, a gente iniciou um processo de uma transformação cultural. Isso começou com a regularização da PEC das domésticas. O que acontecia na prática nesse mercado? Essas empregadas não tinham nenhum direito, não tinha nada, e elas eram muito mal remuneradas. E só que elas também não eram capacitadas para poder entregar um serviço digno para aquele que está comprando, porque ela não sabe, não foi treinada, não tem qualidade, enfim. Eu acho que quem não tem, já teve problema com o pessoal de limpeza empregada dentro de casa, você sabe que é essa dor, né? Uma coordenação. Então, veio a regularização da PEC. E aí acabou ficando mais caro para poder manter esse profissional. Ou ele registra, recolhe os tributos dele tudo certinho, ou ele, com a reforma também trabalhista, ele toma uma invertida, uma ação trabalhista. É muito fácil hoje ele resolver o vínculo, né? Então, aí é onde a gente entra. Por quê? Porque, como elas não são capacitadas para entregar um serviço à altura, o consumidor fala assim, não quero, já que eu estou pagando mais, então eu vou buscar realmente uma empresa. Por quê? Porque a relação ela é mais profissional. Então, não tem aquele paternalismo, aquela coisa do dó. A gente está vivendo uma transformação cultural. É uma tendência. Eu sempre digo que o que a gente faz não é uma moda. É uma tendência. Daqui para frente é só isso que vai existir, né? E a gente tenta quebrar esse preconceito que eu estava falando, perdi o fio da meada, voltando só um pouquinho, para o cliente, quebrando esse padrão e realmente demonstrando aí
um valor e resolvendo o problema dele no final. O que acontece? O perfil dos franqueados, geralmente ele vem de um processo CLT, ele saiu de um banco, ele tem lá uma reserva e ele quer começar a empreender. Só que ele está acostumado com aquela renda absoluta, cumprir horário, CLT, né, trabalhando tantas horas. E o bacana do nosso negócio, que a gente demonstra para ele, que a renda relativa ela é mais importante do que a renda absoluta. Por quê? Porque ele pode ter uma flexibilidade empreendendo, ele tem que trabalhar, não há dúvida, mas ele tem essa flexibilidade de realmente trabalhar uma quantidade de horas, né, de tempo, e ter um ganho muito maior do que aquilo do que ele ter lá e cumprir o horário certinho, né, e de ter aquela renda absoluta. Darley, você já colocou para a gente aqui muitos diferenciais da casa de escritório, mas me conta, como que você enxerga a concorrência? A concorrência é aquilo assim, você não pode subestimar, mas é aquela que você tem que olhar no retrovisor, dar uma olhadinha e olha para frente, porque senão você não segue, né? Ana, eu vou falar uma coisa, a gente navega no oceano azul. Porque assim como você falou, os grandes players, esses grandes players do mercado, eles não conseguem fazer aquilo que a gente faz, né? Se eu for fazer uma comparação do que é a Casa Escritório Limpo para você e para quem está nos vendo, assim, a experiência do cliente. A gente se considera como o restaurante 5 estrelas, um hotel 7 estrelas, Restaurante com selo Michelin. Ou com uma estrelinha lá. Tudo é a experiência do cliente. A gente encanta porque a gente entra e resolve o problema. Então, e fazer isso no dia a dia não é fácil. Eu digo, a gente conversa, tem cases aí adoidado, né, Kátia? A gente é mais especialista em pessoas do que a própria. A limpeza é o meio, né? Então, assim, limpeza por limpeza qualquer um faz, mas da forma como a gente faz, da que a gente entrega, personalizado. Então, isso... Cuidado, o zelo. E outra, é uma relação profissional. Então, a concorrência não consegue fazer isso. Hoje existe alguém tentando copiar o modelo, que a gente fica até feliz. Esse não é problema, tem mercado para todo mundo. Só que quando eles copiam o modelo, eles copiam o palco. Eles não copiam, não conseguem enxergar o que está por trás disso, o trabalho que está, tem custo. Tem uma série de coisas que não... para São poder muitas particularidades, né? Até formar um negócio, maturar e ele andar sozinho. E a concorrência, infelizmente, são pequenas. Vou trazer alguns números aqui para você, só para você ter uma ideia que tem a ver com isso. Olha que loucura. Hoje, o Brasil tem mais de 15 mil empresas nesse setor de limpeza e facilidade, entre o grande e o pequeno. 66% dessas empresas têm mais de 20 funcionários. Só 5% das empresas têm acima de 500 funcionários. Sim. Então, 95% das empresas são de pequenas e médias empresas. Então, são empresas que, infelizmente, são muito pequenininhas, não sabem precificar, vende o almoço para pagar a janta, contrata de uma forma informal, tem vínculo trabalhista. Eu falo que para os meus franqueados é o seguinte, fazendo certo já dá errado, imagina fazer errado, né? Então, não tem. E outra, tudo que o nosso cliente não quer é dor de cabeça. Verdade. Só para você ter uma ideia, nós temos... Olha, a gente administra hoje um número de contratos consideráveis, sem nenhuma reclamação no Reclame Aqui, diga-se de passagem. Mas até a guia de recolhimento do fundo de garantia, o cliente pede, ele quer ter a certeza de que aquele funcionário está registrado, né? Então, a concorrência aí acaba ficando tão distante, entende, que nem é o nosso problema. Me diz uma coisa aqui, 6 anos consecutivos, nenhuma reclamação no Reclame Aqui, então a empresa não tem problemas. O pessoal, eu chego aqui, eu falo assim, né? Olha, gente, não é só a história cor-de-rosa, tem a história branca e preta também. Nós temos problema como qualquer outra empresa, mas a gente sabe lidar com os problemas. Ana, a gente tem um respeito muito grande pelo consumidor. A gente tem que aferir, filtrar, interpretar o que o cliente quer.
né? A gente lida, às vezes, com gente que tem muito dinheiro, às vezes a gente lida com a secretária. A gente tem que entender o que o cliente quer e entregar para ele da forma, né? A Kátia tem muitos cases aí, depois ela pode contar, falar alguns deles para nós. E acontecem umas coisas inusitadas, você não pode imaginar, né? Mas saber lidar com esses problemas... É a nossa especialidade. É a nossa especialidade. Então, a gente tem um respeito, a gente entrega muito a mais daquilo que o cliente contrata. Então, a gente está sempre surpreendendo. A gente fala muito do relacionamento, né? Porque não é simplesmente a gente fazer uma venda, vender um serviço para o cliente é carente. Então, assim, eu falo que é uma relação muito próxima, muito íntima. O cliente tem uma necessidade, e o fator confiança também, confiança, né? exatamente. É o fator confiança. Por isso que a gente, dentro desse contexto, a gente acaba não só criando uma relação, mas entregando para ele, surpreendendo ele. A Kátia tem um cliente na Avenida Paulista, e tem até um case, né, do dinheiro lá, da mofada, né? Nós, em 4 anos, nós também nunca tivemos nas nossas unidades, a Kátia também nunca teve nenhum problema com relação a furto, essas coisas. Graças a Deus, né? As meninas são um amor de pessoas, né? Pessoas íntegras, assim. Nossa. E teve um case lá, né, de esconder o cliente deixou... Na verdade, teve uma ação meio provocada ali para poder qualificar, né? Testar a integridade da profissional, e ela de imediato se identificou lá com a ocorrência na hora. Passou para mim, Kátia, olha, aconteceu uma situação assim muito desagradável. O que eu faço? Falei assim, já se reporta da secretária e mostra onde você achou, que achou bacana você mesmo fazer isso. Então, assim, isso não acontece com frequência, mas é importante orientar elas, porque a gente sempre fala, tá no escritório, num ambiente corporativo, tem as câmeras, né? O cliente está ali dentro do espaço dele, quer preservar. E confiança é uma coisa, né, Kátia, que não compra em qualquer esquina, né? Exatamente. Não é uma coisa que compra em qualquer esquina, isso é conquistado, a gente conquista, né? Então, esse é um fator muito legal, que é a relação de confiança. A gente tem praticamente mais de 70% dos clientes, a gente tem acesso, tem chave, e nunca tivemos absolutamente nada. E eu tenho um time de meninas assim muito fiel, elas estão comigo há quase 4 anos, né? Assim, o meu turnover, vou dizer para você que ele é quase zero, baixíssimo, muito né? Baixíssimo. Porque, além da confiança, tem uma responsabilidade, um comprometimento muito grande. Isso é legal. É isso, Ana. Resumindo, vou fechando a concorrência aí, né? Concorrência serve para te colocar no próximo nível. E a concorrência, ela é ótima, né? O que seria da Santa Ifigênia, né? Que seria um do shopping? Shopping, olha só. Então, você tem que fazer a diferença. Então, se você acredita no seu serviço, no seu produto... e você está ali de uma forma íntegra, né? Fazendo o seu trabalho, não tem problema nenhum. Qual que é o conceito da Casa Escritório Limpo? Me explica um pouquinho sobre isso. Legal. O conceito é redução de custo, entregar um serviço simples, mas de qualidade e rápido. Esse é o conceito, né? E a gente é especialista em ambientes corporativos, consultórios, escritórios... e tudo que envolve essa parte de ambientes corporativos, advogados, dentistas, psicólogos. A Kátia estava falando do turnover dela ser baixo, que, né, você tem um time bacana e coeso. Essas pessoas que executam o serviço, as colaboradoras, elas são contratadas pelo franqueado? Como é que funciona? Ana, como qualquer outra franquia, um McDonald's, uma Cacau Show... qualquer uma outra marca, um Boticário da vida, a responsabilidade é do franqueado. Quando o franqueado é novo, ele começou e ele não domina, ele não tem habilidade para poder fazer um processo seletivo, nós fazemos junto com ele. Então é dado um suporte para o total para ele. Total. Como é essa relação de suporte, o contrato com o franqueado? Olha, quando ele assina aqui é um casamento, né? É um casamento que a gente fala. E assim, é aquilo que eu falei, o franqueado ele chega a beber. Às vezes o óbvio para nós
não é. Eu vou até comentar uma coisa para vocês que acho que vale a pena. Quando a gente começou, nos 2 primeiros anos que nós validamos o nosso modelo de negócio e a gente começou a fazer a expansão, com os 5 primeiros franqueados, o que eu entendi ali? Eu entendi que eu tinha 2 negócios. Uma coisa é você pegar e você fazer, modelar, fazer a viabilidade do negócio e você, esse negócio está pronto. Isso é uma coisa. Outra coisa que é totalmente diferente, você sabe disso, porque você vive isso no dia a dia, é você fazer que o franqueado faça e ganhe dinheiro com você. Vender franquia é a coisa mais fácil do mundo. Agora, ter a competência de fazer o franqueado ganhar dinheiro com você, aí é outro papo. Aí é outra conversa, né? E o que contempla esse contrato que a gente entrega para o franqueado? O franqueado chegou a beber aqui, fechou a franquia com a gente, aí? Vamos lá. A gente faz a parte administrativa para ele, a parte contábil, folha de pagamento, marketing, até a venda. A gente tem um 0800, a gente tem um departamento de Customer Success aqui, que é muito voltado para o cliente, olhando o cliente. Enfim, então o franqueado ele tem, assim, todo o aparato para realmente desempenhar o trabalho dele. Aí você fala assim, mas se você faz tudo, o que o franqueado faz? O relacionamento e a entrega do serviço, que tem que ser de excelência. E é isso que nos faz o nosso sucesso. Garantir o nosso zero reclamação, não reclame aqui. É isso aí. É o cliente. A gente tem um índice altíssimo, né, de satisfação do cliente. Bacana, bem completo. A gente não... não é que nós não temos problema, é que a gente sabe lidar com os problemas. Todo esse suporte é bastante bacana, inclusive pelo fato de que ele minimiza os custos, né? Porque contratar esses serviços aí fora também é um custo elevado, né? Se ele fosse... Hoje, principalmente dentro do marketing, essa parte do digital, de tráfego, é tudo muito caro. É tudo muito... a internet beneficia o pequeno, mas, às vezes, assim, isso é uma outra coisa também que a gente... Cada empresa tem a sua política, né? Mas o pessoal, às vezes, o franqueado quer criar perfil de Instagram, perfil de Facebook, e quer fazer marketing digital. A gente já apanha tanto aqui para poder fazer, gasta tanto dinheiro aqui, não é verdade? É verdade. Não é simples. Não é simples então, como assim. Como é que funciona esse processo de venda e marketing, uma vez que toda essa parte fica aqui voltada sobre a responsabilidade da Ana, a gente tem um processo muito estruturado de venda e de marketing, tanto do online quanto do offline. O franqueado ele só tem que executar, ele não precisa pensar, ele tem que ir lá e executar o processo. Tudo está muito fácil, está à disposição dele. Então, não tem como ele não gerar o resultado. O Darley estava falando de suporte, eu, diga-se de passagem, sou experiência viva disso, porque já teve várias situações surpreendentes que eu tive que recorrer à franqueadora, a Vanessa do departamento jurídico não me deixa mentir, porque toda a parte contratual é feita diretamente com a franqueadora, então eu não preciso me preocupar com nada em relação a isso. E nunca deu nada errado, né? Não, e às vezes o cliente tem um problema de fluxo de caixa também. Precisa alterar uma data, às vezes ele quer embora tenha um padrão. Embora o nosso contrato seja um contrato de adesão com o cliente, mas às vezes precisa ali poder mexer alguma coisa. Por que não? Né? O franqueador é flexível, né? Não, isso aí a gente entende. E o legal é que é isso, o franqueado ele tem que explorar isso. Isso está à disposição dele. E tudo isso é para poder não ter problema, minimizar erro. A gente não pode ensinar o franqueado a fazer errado, né? A gente quer que ele ensine a fazer certo. E eu prefiro pecar pelo excesso do que pelo da omissão de você não fazer. Até porque a gente tem que fazer muito certo para não ter nenhum bloqueio. Então, se eu já era tão próximo e pedia socorro, não vou deixar de continuar. Não, é isso aí. Darley, muito bacana toda essa questão de suporte que a franqueadora dá para o franqueado, né? A gente vai falar de minimizar custos, que eu acho que é um assunto que todo mundo hoje está bem atento, né? Em relação aos insumos, como fica essa questão do custo dos insumos para o franqueado? Isso impacta na lucratividade? Todo mundo acha, mas eu tenho que comprar produto e tal. Olha, tem. E o impacto dos insumos na operação do franqueado é ridículo, é muito baixo. Eu vou explicar por quê.
nós trabalhamos... Primeiro que nós temos uma linha própria de produto, química verde, assim, e é uma linha de produto de alto rendimento. Com 1 litro de produto, em média, o franqueado vai fazer 40, 50 litros de produto. Então, assim, é bobeira, burrice se ele não comprar e usar um produto convencional. Inclusive que ele pode vir até ter problema, né? Inclusive a gente orienta ele, fala, não justifica você usar química, usar um cloro, essas coisas. Não justifica. Inclusive, ele corre um risco muito grande, né, de ter algum problema no futuro. Então, assim, o impacto é bobeira, não impacta nada. Ele tem que realmente seguir usando os nossos produtos. A gente só vejo coisa boa aqui, né? Mas não é? Me conta, hoje, qual é a presença da Casa Escritório e quais são as metas para 2023? Olha, Ana, a gente ainda tem muito que crescer aqui em São Paulo. São Paulo é o maior estado da federação, mas hoje a gente está presente em São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, no Ceará. A nossa meta para 2023 é superar os 10 mil contratos que a gente administra na rede como um todo, né? E a gente está trabalhando muito firme e forte para isso. Quais são as estratégias para alcançar esses objetivos? Porque é arrojado. Não, se você for ver, até que não. Se você começar a fazer, na hora que você entra na matemática, você vê que não. A estratégia é a seguinte: independente da expansão da venda de franquia, que é um processo que a gente vai de uma forma mais orgânica. Orgânica, que eu quero dizer é o seguinte: não é qualquer um que apareceu que a gente vai fechar, vai mostrar, vai vender uma franquia. Não basta ter só a grana. Tem que ter o perfil realmente para dentro do nosso negócio e tem que se identificar. E, paralelo a isso, a gente tem a abertura das unidades próprias, né? Então, são duas frentes que a gente está. A expansão das nossas unidades próprias. Das nossas unidades próprias e também franqueados. dos franqueados. Né? E isso é muito legal porque dá um equilíbrio muito, muito forte. E assim a gente vai, com certeza, fechar 2023 superando a 10 mil contratos, 10 mil clientes ativos. Legal. Sabendo tudo isso, vamos falar do core da Casa Escritório Sempre Limpo. Qual é o cliente, quais são os serviços que a gente oferece? O core da Casa Escritório é serviço de limpeza para ambientes corporativos. A gente tem aí alguns fornecedores homologados para quando algum cliente eventualmente precisa de um trabalho, a gente consegue direcionar o franqueado para esse fornecedor. Mas o core é contratos de limpeza terceirizada para ambientes corporativos. E o público que a gente atende, o nosso público, são pequenos e médios espaços. Por quê? Porque senão o conceito não vai ao encontro. Imagina, se você tem embora a gente tenha também grandes clientes, mas se você tem um escritório de 300 metros quadrados, 400 metros quadrados, significa que tem uma demanda muito maior de serviço. Então, a gente não consegue atender em 1, 2, 3 horas. Consequentemente, a gente não consegue reduzir o custo desse cliente. Então, isso foge um pouquinho do nosso core. O core são realmente o pequeno espaço. Por quê? Porque o pequeno não justifica ele ter uma pessoa full-time lá. Então, sai caro para ele. Tem um case aqui, eu vou falar para você. Tinha um cliente que tinha uma empresa de tecnologia, está conosco já há uns 4 anos. Quando ele encontrou a gente, ele duvidava que era possível a gente fazer a limpeza, o atendimento para ele. E ele tinha um custo lá, que era aproximadamente de R$4.000, R$4.000 e poucos reais, para poder manter terceirizada para manter aquela colaboradora lá. E aí a gente fez a proposta para ele, ele optou e seguiu com a gente. Hoje, o escritório dele é atendido em 3 dias da semana, não todos os dias. E palavra deles, tem até depoimento dele aí na internet, que ele falou: meu escritório nunca ficou tão limpo como ficou, e limpando em tão pouco tempo. Né? Então, existe essas dúvidas, é normal, porque o cliente não conhece, né, a frequência o processo. E o tempo é o que acontece nos Estados Unidos, né? É uma coisa muito Sim. normal e muito natural. Só para deixar registrado, esse cliente que eu citei agora há pouco,
era período integral a empresa que ele tinha terceirizada, né? Onde ele optou pela troca para nós numa frequência menor de atendimentos. Kátia, a gente estava conversando aqui sobre a entrega dos serviços. Atendemos vários ambientes corporativos, atendemos escritórios, consultórios, enfim, me conta um pouquinho. Como que é a entrega desses serviços? Ana, é muito simples. O que nos diferencia é o tempo e a frequência. O Darli comentou sobre os produtos de limpeza, mas ele acabou esquecendo de falar dos panos descartáveis, que é um diferencial hoje com a gente também. É verdade. Tem uma relevância muito grande. O que acontece na prática, na realidade, é assim, né? Quando você chega para poder vender um serviço e você aborda o cliente, você está falando ali, você está fazendo seu pitch de venda, demonstrando, falando sobre a empresa, e você fala dos produtos. O cliente, 98%, ele não quer saber que produto que vai passar, o que é, o que não é. Ele quer o espaço limpo dele, e cheiroso. Ele quer limpo e cheiroso. É isso aí que ele quer. Só que quando a gente mostra que a gente trabalha com panos descartáveis, e a gente sempre fala assim, né, Kátia? Olha, se o senhor optar pela nossa empresa, o senhor não corre o risco, né, de uma pessoa ou de uma empresa qualquer sem critério passar limpar o vaso sanitário do seu vizinho, exatamente, né? E passar na sua copa, na sua mesa, ele dá o primeiro impacto dele é assim, então, nossa, é verdade. Sabe por que ele tem esse coisa? Porque ele já viu isso acontecendo na casa dele, ele já tem essa dor. Então, os panos, de fato, aquele pano que lava e não lava, né? Que é encebado, suja mais do que limpa, né? Então, realmente, os panos é um baita de um Eu falo muito para os clientes quando eu vou fazer uma apresentação, quando eu vou vender o serviço, que o nosso kit de panos descartáveis já fazia parte do nosso kit, né? Então, assim, usar um pano descartável, um kit individual para cada cliente. Nossa, é tudo. E fala, nossa, que bacana, eu nunca vi nada nem semelhante. Não, a gente tem essa preocupação muito... a gente tem todo esse protocolo, né? Kátia, o público que a gente atende também tem muito profissional liberal, né? E como é que funciona a questão dos horários de atendimento? Uma vez que a gente entende assim... Poxa, vou estar lá trabalhando, entra a equipe de limpeza, como é que funciona? Me conta um pouquinho dessa sua rotina da entrega dos serviços. O ano é muito tranquilo, porque nós temos uma organização e uma coordenação muito bacana. As meninas acabam sendo muito discretas para desempenhar esse trabalho. Chega a ser sutil e não atrapalha ali. Em alguns casos específicos, a gente atende um pouco mais cedo, né? O pessoal chega, tá tudo limpinho, e organizado. E como que é essa questão do atendimento mais cedo? Você tem acesso aos escritórios, ao estabelecimento? Como que é esse acesso? Eu digo assim, a relação começa sempre pela confiança. Né? Quando você cria um relacionamento com o cliente, ele ali te permite ter o acesso do espaço dele. E as nossas meninas, por serem extremamente de confiança, né? E sempre ser as mesmas profissionais que estão atendendo, a gente consegue ter esse acesso e fazer no primeiro horário. Então, ele chega, o espaço está limpinho, organizado, mas nada que impeça fazer isso dentro de horário comercial. E o bacana é que elas têm uma responsabilidade tão grande que, mesmo eu estando na distância, eu consigo confiar, né, na pontualidade de estar ali no primeiro horário e não deixar o cliente na mão, porque ele vai chegar sabendo que o espaço dele está bem limpinho. Kátia, o cliente, quando contrata uma empresa terceirizada, tudo que ele não quer tem que ter uma preocupação, né, com os serviços de limpeza. E quando uma menina falta, como é que você resolve isso? Ana, se eu te falar que dá dor de barriga em mim, você acredita? Daí todo mundo, logo 6 horas da manhã eu fico pensando, vamos lá, plano A, B ao Z, porque a gente tem que pensar nas alternativas. Porque o que o cliente menos quer é chegar no escritório dele e ser surpreendido que a colaboradora não foi. E como é que você resolve isso? A gente tem um backup, né? Então a gente já tem todo um pensamento rápido para o cliente não sentir. Ele não precisa sentir que
que é profissional não foi. Salvo algumas exceções, assim, por exemplo, é um acesso digital que é colocado com a colaboradora, né, a chave. Então, assim, de prontidão eu já consigo me direcionar rápido, levar o backup e a gente já deixar tudo em ordem. Quando ele chega, ele nem sentiu. Então, para o cliente, o risco é zero. Zero. A gente, às vezes, né, se depara com algumas situações. Eu acredito que você possa falar para a gente isso melhor do que ninguém, né? A questão de lá, mas eu tenho a secretária faz, eu tenho um assistente me ajuda, né? Como é que você resolve essa questão? Dá uma quebrada nisso, né? Eu digo assim, isso sendo um acúmulo de funções, ela não foi contratada para isso. Ela está ali para secretariar, atender um telefonema, recepcionar, seja um paciente, seja um cliente para uma reunião. Então, assim, poxa, eu estou aqui, eu quero te ajudar nesse ponto. Não cabe a você retirar um lixinho do banheiro. Essa cultura da exploração que o brasileiro tem chega a ser até brincadeira, né? Tinha que deixar isso de lado, não é verdade? Sim. Infelizmente tem isso. E até ele tomar uma ação trabalhista, né? Com relação a isso, né, Van? Na verdade, querendo aproveitar a mão de obra, né? Onde, ao final, sempre acaba dando um acúmulo de função. E isso é dor de cabeça, porque ali, olha, não, é só recolher um lixinho, é só lavar a louça da copa. Quando vê, tá lavando o banheiro, tá fazendo toda a organização do espaço. Então, enquanto o funcionário está empregado, excelente. Sim. Mas quando ele sai, dor de cabeça não acerta. E essa mania também, né? Vem da nossa cultura. No ambiente corporativo, como a gente lida com um público já diferenciado, isso é menos, mas ainda também tem. É aquela mania de querer fazer uma determinada função, um determinado serviço, uma determinada tarefa que não é o negócio dele. Por exemplo, poxa, em vez dele se dedicar o tempo dele para o negócio dele, né, ele vai ganhar muito mais. Sim. Então, isso também vem da nossa cultura também, né? Isso é ruim, isso. E é engraçado, né? Eu tenho todo um jeito, porque a gente também não pode invadir, tem que ter uma certa elegância até para falar, né? Porque eu me deparo com escritórios que eu atendo, inclusive de advocacia. E eles são negligentes, conhecedores da lei. E justamente infringem regras. Eles acabam negligenciando. Você fala assim, doutor, né? Mas poxa, deixa eu aqui para poder fazer. E com a secretária também, né? Fala assim, poxa, não é legal, né? Você concorda? Eu vou contar um case aqui, acho que a Vanessa se recorda. Há um tempo atrás, nós atendíamos uma advogada. E essa advogada ligou para nós querendo uma via do contrato. A gente não estava mais atendendo ela, porque ela resolveu trazer a colaboradora dela de casa para limpar o seu escritório. E aí ela rompeu, ela não deu continuidade no contrato e passou um tempo, ela ligou pedindo uma via do contrato. Acabou, né, caindo na Vanessa. E aí eu vou até deixar a Vanessa contar essa história aí. Sim, ela rompeu conosco, né? Querendo trazer a colaboradora da casa dela e trouxe assim, fomos pegos de surpresa. Olha, eu precisaria de uma via do contrato. Nossa, doutora, mas o que aconteceu? Olha, eu acabei de receber uma intimação onde a colaboradora acabou entrando com uma ação trabalhista. Poxa vida. Dizendo que trabalhava na minha casa e prestava serviços aqui no escritório. E eu quero comprovar que, na verdade, eu falei, nossa, doutora, mas acredito que vai ser meio que difícil, porque você já havia rompido conosco justamente para aproveitar a mão de obra. E olha a dor de cabeça que deu. Era uma ação trabalhista que estava pedindo 40 mil reais. Poxa vida, né? E tudo isso né? E aí, como a gente já tinha terminado, não estava prestando mais serviço, não dá para a gente fazer uma coisa dessa, né? Então, enfim, acho que ela... A gente alerta. Eu constantemente faço isso quando eu me deparo com um cliente que eu visitei para um orçamento, né, uma solicitação específica para o serviço, ele fala, olha, eu achei o seu valor um pouco fora do que eu tenho hoje, porque eu trago a minha funcionária de casa. Então, a gente entra de uma forma elegante, mais alertando,
Porque é importante falar isso, para não ter o fator surpresa lá na frente. E eu já tive casos de cliente voltar até a mim e fechar um plano com esse, né? Depois que com esse toque que valeu muito a pena. De qualquer forma, nós entregamos a via do contrato, né, para ela, porque acredito que ela tinha até perdido a via dela, mas infelizmente ela não ia conseguir comprovar o período, né? Tem porque como. já tinha se passado, né? E às vezes ela achou que naquele momento ela estaria economizando, trazendo a colaboradora de casa, pelo né? contrário, E né? na verdade o contrato dela era atendimento uma vez por semana. Poxa ou seja, era o nosso mínimo, era a nossa tabela mínima aqui de atendimento, né? Então não era nenhum valor expressivo. Tão baixo, né? Mas às vezes o barato no final acaba saindo caro, né? É verdade. Bom, gente, muito obrigado, né? Eu quero agradecer a todos aqui na mesa, Darley, Vanessa, Kátia. Nem sempre é fácil conciliar as agendas, cada um num cantinho aqui, né? Desenvolvendo seu trabalho. Mas foi muito bacana esse bate-papo. Eu acho que esse é o primeiro, né? E a gente vai estar muito empenhado aqui em estar produzindo conteúdo. E para as pessoas que querem entender um pouquinho mais, né, Ana, fazer o convite aí para poder seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, canal do YouTube. Tem um conteúdo bem bacana lá, e deixar o 0800 aí para os clientes que eventualmente precisa dos nossos serviços. A gente tem uma cobertura hoje muito grande em São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, no Ceará, e vai ser um baita prazer poder falar com cada um e poder evoluir no relacionamento com cada um deles, né? Muito bacana, pessoal. Não deixe de seguir a gente aqui, como a Darley disse, aqui estão as nossas redes sociais. Vai ser um prazer estar aqui para conversar com todos vocês. Até breve.